Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E hoje, a última segunda-feira do ano, inclusive no próximo ano, nós vamos ter uma programação no canal, vamos agitar mais o canal, não só com gravações jornalísticas. Nós também vamos ter aula de arte. Não sei se vocês estão vendo, aqui é um ateliê de arte. E nós vamos dar aula de escultura, de pintura, de cerâmica, mas isso não vai ser cobrado nenhum tostão. Porque o que acontece? A maior parte dos canais, inclusive aqueles canais que colocam, que falam que são de esquerda, para eles te explicar alguma coisinha, eles têm que cobrar. E tem outra, uma boa parte dos canais aí está parecendo a igreja do Edir Macedo. Olha, dá o Pix, pague isso, nós precisamos. Opa! Eu acho que existe uma outra forma de se ganhar um dinheiro, porque quando você quer que outras pessoas façam alguma coisa de útil para o país, você não precisa cobrar. Eu penso dessa forma. Eu sempre dei aula de escultura, pintura, gravura, cerâmica, desenho. Nunca cobrei de ninguém absolutamente nada. Nunca cobrei. Dou aula de arte há mais de 50 anos. Nunca cobrei um tostão de nenhum aluno. E não é agora que estamos já programando que vamos dar aula de arte sem cobrar absolutamente nada. Isso vai ser uma vez ou duas por semana. Fora os programas que nós vamos fazer ao vivo. Porque nós também vamos diversificar o canal, não só na parte de jornalismo, mas na parte de arte e de entretenimento, fazer com que as pessoas conheçam, inclusive, o lugar onde a gente mora. Agora, o pessoal que faz isso, que eles aprenderam, tem canal que o cara aprendeu a mexer na internet e já está querendo ganhar dinheiro e cobra mensalidade. Tem um monte de canal. E tem outra, os caras se colocam como sendo de esquerda. Ah, nós somos um canal de esquerda e defendemos o governo Lula. Por exemplo, 40% dos deputados federais que tem no Congresso Federal e senador, quando eles começaram na política, todos eles diziam que eram de esquerda. Hoje estão todos na extrema direita. Todos eles são bolsonaristas. Tem um monte deles. Dá para contar no dedo os que continuam na esquerda. Dá para contar no dedo. Então, o que acontece? Nós vamos ter programas diários sobre arte, entendeu? E sobre história, o conhecimento, inclusive da política, mais no campo das artes, que justamente é o meu campo. Eu sempre dei aula de pintura, de escultura, gravura, cerâmica e tal. E naquela época que eu dava, os meus alunos, por exemplo, não compravam pincel, nem tela e nem pigmento. Eu ensinava a fazer. Só que agora,
como vai ser pela internet, essas matérias eu não vou dar. Porque, um exemplo, se você faz um curso de arte em uma faculdade, aí você quer fazer cerâmica, você vai ter que comprar a matéria-prima. Porque lá na faculdade, eles não te ensinam como você consegue a matéria-prima, a não ser indo na loja e comprando. E no meu curso, por exemplo, eu ensinava, tinha uma aula que era uma aula chamada aula de campo, que os alunos iam comigo, a gente ia para um determinado lugar, porque para encontrar a cerâmica, porque tem uma planta que ela nasce aonde tem cerâmica de qualidade. E aí você encontrando a planta, você cava 40, 50 centímetros, você já encontra uma argila de qualidade. E isso eles não ensinam na faculdade. Só que aqui nesse curso também não vou poder ensinar, porque vai ser pela internet e isso tem que ser presencial. E como o curso vai ser pela internet, eu só vou ensinar a modelar e tal, e ninguém vai pagar absolutamente nada. É para as pessoas que querem realmente aprender e fazer disso uma profissão. Agora, tem aquelas pessoas que gostam de fazer santinho, porque santinho dá dinheiro. E arte realmente não dá dinheiro. Então é complicado, a gente sabe disso. Eu sou artista há mais de 50 anos. Comecei menino no ateliê. 7 anos de idade. Mas não é isso que eu vou com isso, eu só dando informação do que a gente vai fazer no canal nesse próximo ano de 2025. Eu acho que, inclusive, amanhã nós já vamos fazer um programa ao vivo. Acho, porque já faz tempo que está estudando e o pessoal aqui da produção me enrolando pra carambas, entendeu? Então, talvez amanhã a gente já faça um programa ao vivo de jornalismo. Agora, arte realmente é só a partir de 2025, certo? Então vamos lá, companheirada, os bolsonaristas, o bolsonarismo, quando a Lava Jato fez tudo para o Bolsonaro ganhar as eleições, inclusive prendendo o presidente Lula, ele tirou do esgoto muitos malucos que são de extrema direita. E nesse fim de semana, inclusive, foi preso um que ia cometer um ato terrorista em Brasília. E o nome dele é Lucas Ribeiro Leitão. Ele é do Ceará. Pegou carona em um caminhão e estava se deslocando para Brasília. Só que esse pessoal bolsonarista, eles vão fazer alguma coisa, mas o que eles querem? O que eles querem é ficar conhecido realmente. Então ele propagou para todo mundo e colocou nas redes sociais o que ele ia fazer em Brasília. Aí a polícia não teve dúvida e começou a monitorá-lo e prenderam ele no domingo. Aí está preso, vai passar o ano novo na cadeia. Por quê? Porque não tem juízo, não tem inteligência. Deixou ser levado pelaquilo que o Bolsonaro colocava como ódio, o ódio que eles têm
das outras pessoas. E ele mesmo coloca que ele ia fazer o terror, que ele inclusive ia brincar com sangue. Aí o que acontece? Ele propagou para todo mundo, diz que fez até uma promessa para uma garota que deveria ser namoradinha dele, que também não deve ser lá grande coisa, para namorar um traste desse, que em vez de procurar fazer alguma coisa de útil para a sociedade, quer fazer bobagem, quer matar as pessoas, como o Bolsonaro falava. O Bolsonaro, numa entrevista dele, ele falou que ia matar mais de 30 mil pessoas. Começando, inclusive, na época, ele falou, pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Isso são palavras do Bolsonaro. E o Bolsonaro pregou o ódio na nossa sociedade. E tem outra. Aquele país passivo que nós sempre tivemos, depois aí do bolsonarismo, quando surgiu o bolsonarismo, que eles pregavam o ódio, aí começou a aparecer esses malucos. Inclusive, esse aí é igual aquele tio França lá de Santa Catarina, que também foi jogar bomba no Supremo Tribunal Federal. Esse também ia fazer a mesma coisa. Inclusive esse, pela internet, esse Lucas Ribeiro Leitão, ele diz que ele já tem uma tropa de pessoas em Brasília que ia fazer, estava junto dele para fazer isso. Agora ele vai ter que explicar para a polícia, nas investigações, quem são essas pessoas. Agora, eu acho que uma pessoa dessa não bate bem dos pinos. E ele era até corretor de imóveis, não tem uma profissão, não tem uma... Entendeu? Então, é realmente um incompetente. Ele é tão incompetente que ele avisou primeiro o que ele ia fazer para todo mundo lá no Ceará, entendeu? Inclusive colocou nas redes sociais e depois pegou carona em um caminhão e partiu para Brasília. E tem outra. Ele foi pego 300 quilômetros antes de Brasília. Já tinha andado mais de 1.000 quilômetros. Então ele já estava chegando em Brasília. Ele já tinha andado 1.800 quilômetros. E só faltava 330 quilômetros do lugar que ele foi preso até Brasília. Porque chegando em Brasília, ele disse que no ano novo ele ia transformar Brasília em sangue. Ele ia pisar na cabeça das pessoas. Agora, ele não citou quais pessoas. E a polícia também, na investigação, não falou nada. Agora, tem cabimento na nossa sociedade uma pessoa pensar dessa forma? E eles só pensam. E tem outro, esse não é o último. Vai aparecer mais. Porque o Bolsonaro ficou 4 anos no poder propagando isso. Eles não querem ajudar as pessoas. Eles querem implantar o caos no Brasil. É isso que eles querem. O bolsonarismo é isso. A extrema-direita. É só você entrar no canal da Câmara dos Deputados ou do Senado, as pessoas vão ver os deputados que também propagam o ódio. Tem um monte lá. Tem um monte. Desde senadores como o Flávio Bolsonaro,
o deputado que é irmão dele, Carlos Bolsonaro, e tem um bando deles, tem aquele peruquinha loira lá de Minas Gerais, o tal de Nicole, tem um monte que eles pregam o ódio na nossa sociedade. E eles pregam ódio dizendo que são evangélicos. Esse tal de Lucas Ribeiro, ele ainda não falou se era evangélico ou não. Isso a polícia não informou. Mas ele deve falar também que é evangélico, porque isso são coisas das pessoas que querem o caos no Brasil. E nós não queremos o caos. Nós queremos que as pessoas sejam felizes, porque nós nascemos para ser felizes, para usufruir de tudo aquilo que a natureza nos proporciona. Agora, tem a ganância das pessoas, né? As pessoas, os bolsonaristas, são todos eles gananciosos. São extremamente gananciosos. Veja bem o caso, por exemplo, do presidente da Câmara. Presidente da Câmara dos Deputados, o tal de Arthur Lira. Ele quer porque quer a grana no bolso dele. E veja bem, e agora parece que está tendo assim mais consciência no Supremo Tribunal Federal, porque teve uma época que o Supremo Tribunal Federal também estava junto com a extrema-direita. Inclusive, eles negaram até a soltura do Lula. Não lembra aquela ministra, Rosa Weber, que ela disse que ela pensava de uma forma, mas ela ia votar a favor da prisão do Lula, porque a justiça para ela permitia que ela fizesse isso, porque ela era ministra. Quer dizer, não tem consciência nenhuma. Não estava vendo, inclusive, que aquilo que a 13ª Vara de Curitiba estava fazendo era crime. Precisou aparecer um hacker para mostrar que aquele juiz da 13ª Vara era um ladrão. Juiz ladrão de Curitiba. E tem outra, a população do Paraná elegeu ele a senador. Aí você veja bem a consciência da população, que ela embarca em qualquer mentira. Agora, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, ele rejeitou os argumentos apresentados pela Câmara dos Deputados para tentar liberar o pagamento das emendas parlamentares e de comissões que foram bloqueadas na última segunda-feira, dia 23, pelo ministro Flávio Dino. Agora, veja bem que esse pessoal, esses deputados, inclusive o Arthur Lira, eles não têm nenhum bom senso, assim, para fazer do Brasil uma nação independente, uma nação soberana. Eles somente querem grana no bolso deles. Agora, no domingo, o ministro, ele autorizou, inclusive, uma reserva de dinheiro, por exemplo, porque ele tinha barrado, o ministro Flávio Dino,
o pagamento de 1.449 emendas de comissões que somavam, sabe quanto? 4,12 bilhões de reais do orçamento da União. Olha bem. Eles estão querendo todo praticamente o orçamento da União, que é justamente para prejudicar o governo do presidente Lula. Agora, o ministro Flávio Dino liberou alguma coisa que já estava, inclusive, para a saúde. Agora, o que está acontecendo? O Arthur Lira está no fim do mandato dele. E ele já até indicou um outro cidadão, um outro deputado, para assumir o lugar dele. E ele quer manobrar essas coisas, pelo jeito. Agora, é só a Polícia Federal fazer uma investigação nas propriedades e no patrimônio do Arthur Lira, aí vão descobrir para onde foi uma parte dessas emendas parlamentares. E não é só o Arthur Lira, tem um monte deles aí que estão metendo a mão na grana. A nossa sorte é que o presidente Lula, pela primeira vez, indicou um ministro para o Supremo Tribunal Federal que realmente conhece lei. Ele já foi juiz, já foi ministro, já foi governador, ele conhece. Ele tem conhecimento inclusive das falcatruas. Por isso que ele está colocando normas nesse dinheiro que os deputados querem, que inclusive tem uma ação no Supremo Tribunal Federal pelo PSOL, dizendo, inclusive isso que eu coloquei, que os caras estão metendo a mão na grana do Brasil, estão metendo a mão na grana do povo brasileiro. Aí o ministro Flávio Dino, como pegou esse processo, ele está fazendo as coisas como tem que ser feita e como está na Constituição. Agora, o presidente da Câmara e alguns outros líderes partidários, como diz o Arthur Lira, eles só querem meter a mão na grana, porque eles já levaram uma boa parte, mais de 40 bilhões, e ninguém sabe para onde foi, para que foi e com quem ficou. Ninguém sabe. E é justamente esse tipo de coisa que o ministro Flávio Dino quer saber. E tem outra. Como eles não fizeram reuniões nas comissões, não tem nada por escrito para quem foi, o Arthur Lira não tem nem como provar nada. Agora, o ministro Flávio Dino está certíssimo. E tem outra. O ministro Flávio Dino também vê a contradição na resposta da presidência da Câmara à pergunta sobre aprovações das indicações das emendas das comissões. Porque não teve comissão.
Não existiu as reuniões de comissões. É justamente isso que o PSOL está denunciando e fez essa denúncia para o Supremo Tribunal Federal. Agora, eu estou vendo também pelo que está acontecendo que é só o PSOL que realmente está brigando para quê? E tem outra. Está sendo bem claro com o governo, com o presidente Lula. Está mostrando para o Lula, inclusive, quem é que está do lado dele. Porque tem até petista lá no Congresso Nacional que vota contra as emendas do próprio governo. E é aqueles que se colocavam de esquerda. Agora, vamos ver até onde vai isso. Agora, uma das coisas, o mandato do Arthur Lira está no fim. Vai assumir outro que, inclusive, é a indicação dele. E parece que até o PT já aprova. Agora, esse deputado teve até uma reunião com o presidente Lula. E parece que, olha, eu não vou colocar o meu parecer a respeito do deputado, porque eu não conheço. Só sei que ele votou a favor, inclusive, a cassação de mandato ao impeachment da presidente Dilma. Agora, tem um monte deles que fez isso. Inclusive, alguns deles estão até no governo. É o caso da Tebet, que também votou a favor. Mas parece que no governo agora, o que ela fala, parece que ela se encaixou bem. E parece que ela tem conhecimento de causa. Agora, sabe como é que é? Esse pessoal que é da burguesia, a gente tem que ficar com um pé lá e outro cá. E tem outros, todos eles, até o ministro, inclusive, que é ministro do PT, praticamente, mas eu tenho umas restrições, porque ele foi prefeito de São Paulo, e na prefeitura de São Paulo, por isso que ele não foi reeleito. Porque ele cometeu muitos erros também. Fez muita coisa boa, mas cometeu muitos erros o Haddad. Um dos erros dele, por exemplo, foi beneficiar aqueles empresários, aquelas empresas internacionais, no caso daquelas empresas francesas que tinha supermercado no Brasil. Ele beneficiou em São Paulo todas elas. Porque aí as empresas, esse supermercado, eles não tinham mais obrigatoriedade de dar a embalagem para as pessoas levarem as compras. Isso foi o Haddad que fez. Então, toda vez que eu vou no supermercado, eu já penso, falo, porra, vou ter que carregar como que eu vou comprar? Porque a burguesia vai no supermercado, ela vai de carro, pega as coisas e põe dentro do carro. Agora, o pobre que tem que pegar o ônibus é complicado. Aí ele tem que pagar para o supermercado para dar um saquinho para ele levar. E agora, o governo, antes, quando colocou essa lei, diz que o saquinho plástico poluía a cidade. Quer dizer, o saquinho plástico que era de graça, porque o saquinho plástico que o cliente do supermercado paga, não polui.
É esse o conceito. Então a gente, filho da burguesia, a gente tem que ficar com um pé lá e outro cá, porque não é brincadeira. Agora, o ministro Flávio Dino, por exemplo, que, que a lei é clara, que estabelece, inclusive, obrigações referente ao processo orçamentário. Agora, a Câmara alegou que não havia até dia 25 de novembro data de promulgação da Lei Complementar 210, uma norma acerca da votação das indicações realizada pelo Congresso. Segundo o ministro, regularmente apenas parte do processo legislativo, que também base nos princípios constitucionais de transparência e rastreabilidade, publicidade e moralidade. Portanto, deve de documentar todo o processo legislativo, orçamentário, tem estatuto condicional, de modo que a lei de número 210 de 2024 ela não diz que ela não criou essas normas que esse pessoal está querendo. Para o ministro Flávio Dino, o descabimento na tese da Câmara, que é Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, não prevê obrigações de aprovações de indicações de emendas de comissão pelo colegiado. Cuida-se de óbvia interpretação literal. Uma emenda de comissão tem que ser aprovada pela comissão, em todos os seus termos. E foi justamente isso, essas emendas de comissões, que o Arthur Lira não fez. As comissões não se reuniram. E ele entrou com H para meter a mão na grana sem ter havido essas reuniões de comissões. Então, agora o ministro Flávio Dino, ele também determinou a abertura de uma investigação pela Polícia Federal, e está certíssimo. Tem que investigar mesmo, porque esses parlamentares, inclusive nessa legislatura que está em Brasília, é o fim da picada, é a pior que já existiu no Brasil. A extrema-direita quer tomar conta. Agora, a população, na hora de votar, tem que analisar isso. Aquele cara que diz que é da igreja não vota nele. Aquele cara que é da polícia não vota nele. Aquele cara que é general do exército não vota nele. Cabo da polícia militar não vota nele. Não vote na extrema-direita. A extrema-direita quer o caos do país. E ela não quer, inclusive, que a população viva decentemente, porque para eles o caos é melhor. O caos, para eles, aumenta o ganho deles. E tem outra, quando estiver o caos, até o trabalhador é prejudicado, porque ele não tem emprego, ele vai aceitar um salário que o patrão quer. O patrão oferece para ele, é isso ou nada. E como ele está num buraco sem fundo, ele aceita. Quer dizer, aí o rico fica mais rico e o pobre mais pobre, miserável.
E é isso que eles querem, essa extrema-direita. Então, pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Que eles querem pregar o caos no Brasil. E tem um outro porém, você se inscrevendo no canal, juntos nós somos mais fortes, certo? Agora, vou falar uma outra coisa sobre o Ministério Público do Distrito Federal, que ele deflagrou uma operação chama Grampos para investigar desvio de recursos e projetos Natal Encantado de 2024 da Secretaria de Cultura do Distrito Federal. E as investigações da Polícia Federal apontam um superfaturamento de quase 6 milhões em contrato com associações Amigos do Futuro, responsável pela ornamentação da esplanada dos ministérios. Apesar da redução do espaço do evento, o valor do contrato foi elevado ilegalmente de 12 milhões para 14,2 milhões. E os mandatos de busca e apreensão foram cumpridos e mais de 5 milhões foram bloqueados. Servidores públicos são suspeitos da conivência com o esquema de desvio de grana desses enfeites de Natal da cidade, isso lá em Brasília. É o fim da picada. Agora, companheirada, o ano está findando, hoje, a última segunda-feira do ano, e eu peço novamente para vocês se inscreverem no canal. As informações sobre esse ato da Polícia Federal, essa operação Grampos, que foi deflagrada hoje, inclusive, que desviaram mais de 12 milhões, e o mandato de busca e apreensão, essas informações são da Polícia Federal, certo? Pessoal, fico por aqui. E inscreva-se no canal na última segunda-feira do ano, certo? Fico por aqui e um tchau e boa entrada de ano para todo mundo, que nós sejamos felizes e esses malucos que querem matar pessoas, que nem esse Lucas Ribeiro Leitão, que foi preso lá na Bahia, a caminho de Brasília, que ele diz que no dia 1º de janeiro ele ia fazer Brasília virar um tanque de sangue. Então, boa entrada para todo mundo e vamos ser felizes. E esses malucos, a Polícia Federal e a Polícia Civil e o Ministério Público vai ter que dar uma satisfação para a sociedade, porque tem maluco igual a esse, igual aquele tio França, que depois botou bomba nele, a mulher dele que botou fogo na casa com ela dentro. Isso vai aparecer muitos, porque tem muitos na sociedade. Eles foram envenenados pelo bolsonarismo.
pelaquela pregação do Bolsonaro de ódio pelo ser humano. Então, e tem outra, temos que ficar esperto com isso, certo? Pessoal, fico por aqui e um tchau.